Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Jesus foi levado de volta ao governador Pôncio Pilatos, que vangloriava-se que somente ele tinha a autoridade de crucificar ou soltar Jesus. Mas Jesus respondeu: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Jesus havia dito anteriormente: eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César? Todo aquele que se faz rei é contra César. Satanás se apoderou das emoções da multidão, enchendo-as de ódio contra Jesus. Satanás pensou estar em completo controle, mas ele não estava. Sem saber, Satanás era um fantoche nas mãos de Jesus. Ele estava completamente esquecido que suas ações estavam cumprindo a profecia da Bíblia. Pela última vez, Pilatos disse: eis aqui o vosso rei. Mas o principal sacerdote disse: não temos rei, senão César. A multidão continuava clamando: crucifica-o, crucifica-o! Quando Pilatos percebeu que havia perdido o controle da situação, ele tomou a água e lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Deus atendeu o pedido deles, e eles têm sofrido desde então. Então, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e ele foi levado. Sua carne estava cortada em tiras, pois ele teve que carregar uma cruz pesando mais de 50 quilos, 1950 pés até o lugar da execução, Gólgota. A madeira áspera raspava suas costas dilaceradas, mas ele já estava desidratado. Era um milagre ele ainda estar vivo. A outra profecia que se cumpriu foi: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Uma outra profecia que se cumpriu foi: ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Deus deixou o céu por amor e piedade, a fim de carregar os insultos, mentiras e ódio de sua criação, e para morrer pelos pecados deles. Os anjos observaram aterrorizados. Agora sua face era cheia de tecido rasgado. Os espinhos causaram muita inchação e uma infecção dolorosa, estando quase totalmente cobertos de carne inchada, que ele não parecia mais como um homem. Centenas de anos antes deste acontecimento, o salmista profetizou essas palavras sobre o Senhor Jesus: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia.
transpassaram-me as mãos e os pés. O próprio Jesus disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os soldados disputavam as roupas do Senhor. Jesus, tão bom, foi humilhado, tendo sido desprovido de suas vestes e desnudo perante o mundo. Jesus olhou para os seus torturadores e orou: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Os espectadores disseram: salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. O horror da crucificação foi descrito em termos médicos por um médico qualificado que disse: esta foi a morte mais agonizante que um homem podia aguentar. Ele tinha que se ajudar para poder respirar. A dor pungente causada pelos cravos, atingindo o nervo mediano nos pulsos, espalha pelos seus braços, indo para o seu cérebro e descendo pela sua coluna dorsal. O cravo, penetrando através dos nervos entre os ossos metatársicos do pé, sacode seu corpo ereto. E os músculos da perna se convulsionam e jogam seu corpo para baixo, remetendo-o contra a cruz. O ar é aspirado, mas não pode ser exalado até que a formação de dióxido de carbono nos pulmões e na corrente sanguínea estimule a respiração e assim alivie as contrações dos músculos. A vítima é destruída pela exaustão, choque, desidratação e paralisia. O coração quase não consegue bombear o sangue espesso, pois as células vão morrendo aos poucos. Nossos pecados levaram Jesus Cristo para a cruz. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de qualquer outro, e a sua aparência, mais do que a dos outros filhos dos homens. Este foi o momento decisivo em toda a história. Nunca houve um dia como este. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sangue que Jesus derramou na cruz, naquele dia tenebroso, não era sangue humano. Era o sangue precioso de Deus, o único que poderia tirar os nossos pecados. Por que Jesus passou por tudo isto? Por você. Ele o ama.